Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Já vou pedindo a você que está vindo pela primeira vez, se inscreva no canal. A gente está pedindo assim a inscrição de quem ainda não estiver inscrito aqui no canal. E também dê aí o seu joinha. O seu joinha vai ajudar, tá? Principalmente o canal e também o vídeo, esse vídeo que eu estou postando hoje. Bom, pessoal, eu queria convidar, né, a todos e todas vocês que de repente estão vendo aqui, assistindo, né, esse vídeo e para poder compreender, né, juntos, né, compreendermos juntos, eu, juntamente com vocês também que estão me assistindo, esse momento reflexivo de extrema relevância, que acredito sim que tem uma extrema relevância. Já pensei um bom tempo, né, alguns dias aí de repente trabalhar, tá, essa temática que vou apresentar aqui hoje para vocês, que diz respeito à extrema direita, né? Ou seja, se fala muito, né, na extrema direita, e a experiência que tivemos e que estamos tendo ainda com a extrema direita, tá, aqui no Brasil. Tivemos então a experiência da extrema direita com o Bolsonaro no poder. E hoje o Bolsonaro, né, ele não está mais na presidência da República aqui no Brasil, mas no entanto sabemos aí o quanto que essa extrema-direita, né, ela está espalhada, ela ainda se encontra de uma certa forma no poder aqui no Brasil, tá? Isso porque você tem a presença de parlamentares, por exemplo, né, o quanto de parlamentares que nós temos aí no nosso Congresso, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, a presença de deputados, senadores que são defensores, que são articuladores dessa extrema-direita. E sem dizer também que nós tivemos, né, a experiência também da extrema-direita, que foi inclusive até antes, né, do Bolsonaro ganhar as eleições aqui no Brasil, né, antes de 2018, tivemos a experiência nos Estados Unidos com Donald Trump, né? O Donald Trump se poderia dizer que seria assim considerado, né, essa pessoa que pudesse ser um grande representativo dessa extrema direita no mundo, né, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. Bom, mas o que é essa extrema direita? O que no fundo a gente considera como extrema direita? E por que a gente classifica dessa maneira, né, como extrema direita, né? Tá? Por isso eu queria até convidar a você que está aqui nesse momento para poder assistir, né, o que a gente vai tentar passar aqui para vocês. Não vai deixar de ser uma aula, tá? Não vai deixar de ser uma aula, quer dizer, eu vou considerar como se fosse uma aula que vou trabalhar aqui com vocês. E para que tenhamos então assim um bom nível de reflexão, de compreensão, de entendimento sobre o assunto, é interessante que você tenha um pouco de paciência. É isso que né? Tenha um pouco de paciência de assistir esse vídeo. Por que eu estou dizendo isso? O mais comum, né, de hoje em dia é o que já pegou, né, a moda mesmo, né, do mundo contemporâneo, desse mundo pós-moderno que nós vivemos, é da rapidez, né? Da velocidade, a velocidade que está muito presente em tudo, né? Então não há tanta paciência, por exemplo, para assistir vídeos longos. As pessoas, às vezes, vídeos longos, elas vê o que interessa para elas ali, rapidamente elas já saem fora dali, né? E não procura, né, ter um pouco de paciência para poder ver o que na realidade o assunto, o aprofundamento do assunto ou qualquer coisa assim. E é impossível a gente aprofundar qualquer assunto de forma muito rápida. Não tem como, tá? Apesar de tudo, eu vou tentar aqui, tá? Não me alongar muito, né, nesse trabalho que eu pretendo passar aqui para vocês. Bom, para iniciarmos então, é bom que a gente já comece logo, né? Eu quero trazer aqui para vocês esse material aqui que eu quero apresentar para vocês, tá? Olha só, dicionário de política, né? Dicionário de política. Esse dicionário de política é um material excelente que vocês não fazem ideia.
Esse dicionário de política, né, que foi escrito, e deixa eu dizer para vocês, olha a grossurinha desse material, né? São 2 livros, tá? Esse aqui é o primeiro, são 2 livros, dicionário de política, que é um material que foi, assim, produzido, uma produção excelente, né, pelo filósofo Norberto Bobbio, que já deve ser bem conhecido por muitos de vocês, o Nicola Matteucci, tá? E o Gianfranco Pasquino, tá? Então foram esses 3 que produziram esse material, dicionário de política, da editora UNB, tá? Eu vou começar então aqui com a leitura, tá, desse material, porque a gente precisa pegar o lado científico, né? Se a gente quer, assim, realmente aprofundar um determinado assunto, é importante que a gente trate do lado científico da coisa, né? Bom, o dicionário, tá, ele não tem um assunto específico próprio, tá? Específico sobre extrema direita, tá? O que o dicionário tem é um termo que faz parte, tá, tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda, que é o extremismo. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa então compreender é o sentido, o significado do extremo, né? Se a gente está falando extrema direita, o que é esse extremo? O que está sendo considerado como extremo, tá? E o extremo, né, vem dessa palavra então, extremismo, ou seja, a pessoa com as quais nós consideramos como pessoas extremistas. Quem são essas pessoas, né, extremistas? Então eu vou começar aqui a leitura do dicionário, tá? Extremismo. O extremismo como categoria sociológica. O termo extremismo traz implícita uma conotação negativa que evoca remotos antecedentes filosóficos. Já na ética aristotélica, o equilíbrio, a racionalidade, a virtude coincidem com o justo meio, enquanto que os extremos são as paixões de que é preciso fugir. O Aristóteles tem uma obra, Ética a Nicômaco, né, quando ele vai tratar sobre a virtude, né, sobre a justiça, inclusive, né, ele vai falar sobre esse justo meio, né, aonde o justo meio é o ponto de equilíbrio do meio, né, por isso que vem com essa designação de justo meio, porque você pega a balança, né, você tem o meio, que é o equilíbrio. Ou seja, nesse ponto de equilíbrio, de um lado você vai ter o que o Aristóteles vai chamar, que é como se diz assim, o excesso, né, e a falta, ou qualquer coisa assim, né, o que ele vai classificar aqui nas 2 extremidades, né, nós temos então aí o extremo, né, e que o meio, que seria o equilíbrio, é que é o ponto mais importante, tá? Então é como se a gente entendesse assim, a balança não deve pesar nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Precisa haver um equilíbrio, justo meio. A virtude, então, consistiria nisso, né? Nesse justo meio. A convicção arraigada no senso comum de que essa medida, né, ou qualquer coisa assim, transporta para o plano político e inculca como ideal a que se há de amoldar o comportamento político, a moderação, a centralidade, o status quo. Que é essa parte do equilíbrio, como eu tratei, né, eu falei aqui para vocês. Na literatura política, o conceito jamais conseguiu libertar-se totalmente dessa hipoteca pejorativa. Mesmo quando referido à posição, né, e comportamento de alguns partidos e grupos parlamentares, o extremismo indica uma tendência no campo doutrinal. Aqui já é importante a gente prestar um pouco de atenção, né? Então, olha só, o extremismo indica uma tendência no campo doutrinal. Um comportamento ou um verdadeiro e específico modelo de ação política adotados por um movimento, por um partido, por um grupo político que rejeita, olha só, que rejeita as regras de jogo de uma comunidade política, né? Esse é o primeiro ponto, que rejeita as regras de jogo de uma comunidade política, não se identificando com as finalidades, os valores e as instituições prepostos à vida pública, e fazendo por modificá-los radicalmente, né? Então aqui já dá para a gente começar a entender um pouco essa linha extremista, né? E rejeita as regras do jogo de uma comunidade política.
não se identificando com as finalidades, os valores e as instituições prepostos à vida pública, e fazendo por modificá-los radicalmente. O que caracteriza o extremismo é, em última análise, a tendência em ver as relações políticas nos moldes das alternativas radicais, a consequente recusa em aceitar a gradualidade e parcialidade dos objetivos, tá? A repulsa à negociação e ao compromisso e a urgente busca do tudo e o agora. Então, perceberam? Né? É uma tendência em ver as relações políticas nos moldes das alternativas radicais. A questão da radicalidade, ela está muito presente aqui nessa questão do extremismo, tá? Entendendo aqui esse significado de radicalidade, não a radicalidade que a gente entende, inclusive até na filosofia, né? Que seria você ir na raiz, radical como raiz, né? Aqui não. Aqui é quando, assim, o radicalismo, aquela coisa que ultrapassa, né, os limites, né, vai além dos limites, tá, estabelecidos ou qualquer coisa assim. Nesse sentido, o termo acaba no uso corrente por se assemelhar em seu significado ao radicalismo, que eu acabei de falar aqui agora. Tá? O extremismo, então, é um fenômeno que se dá na história política moderna e contemporânea e que motivou uma grande variedade de movimentos sociais e políticos, principalmente em épocas críticas de intensa mobilização social e de profundas transformações nos sistemas produtivos e institucionais. Aqui um exemplo que a gente sempre pensa, que a gente lembra, né, quando trata desses movimentos aqui, é do nazismo na Alemanha. Né? Do nazismo na Alemanha e o fascismo também na Itália, tá? Que faz parte desses movimentos, como está sendo colocado aqui. A sociologia política distinguiu, um pouco sumariamente, duas classes fundamentais. Existe um tipo de extremismo convencionalmente considerado como de direita, aqui agora vai entrar a extrema-direita. Emanação, tá, então, só para entender. Existe um tipo de extremismo convencionalmente considerado como de direita. Emanação direta de classes e categorias sujeitas a uma repentina perda de status e de condição e a uma drástica redução de sua influência política. Né? Emanação direta de classes e categorias sujeitas a uma repentina perda de status. Tá? Aqui a gente vai começando a entender, de modo especial, assim, do lado da extrema-direita, por isso que é importante a gente até falar um pouco melhor, né, sobre essa extrema-direita, porque não deixa de ser um poder, né, que já existiu no passado. Né? E que esse poder, de uma certa forma, perdeu, por isso que é assim, perdeu esse status, né? Perdeu o seu status. E aí você começa então a ter grupos e movimentos que querem retomar aquela coisa que foi lá do passado, né? Esse status, esse poder que eles tinham. Então eles querem retomar, ou seja, o mundo avança, né? O mundo evolui, o mundo da política evolui, vocês sabem muito bem, nós vivemos já um momento, por exemplo, da democracia, né? A questão democrática, ela evolui, né, no decorrer do tempo, e esses grupos, o que acontece? Para eles, vivenciar, né, ou aceitar esse tipo de democracia, por exemplo, que nós temos no nosso mundo de hoje, é uma perda para eles de status, né? É uma perda de poder e assim por diante. Então, é inaceitável, tá? Tá, vamos então entendendo daqui, né, um pouco melhor. É o extremismo daqueles que, em outros tempos, foram possuidores, que é um pouco nessa linha que eu acabei de explicar aqui para vocês. Em outros tempos, então, essas mesmas pessoas, né, esses extremistas, tá, eles foram possuidores. Eles possuíam um certo status, possuíam poderes, possuíam riquezas. Quer dizer, se você pega a história do Brasil aqui do passado, né, desde o Brasil Império, né, mesmo no começo, por exemplo, do Brasil republicano, essa coisa toda, você vai perceber os possuidores, né, tanto possuidores de terras, se você pegar o período do café, né, ou da própria cana-de-açúcar, que já foi um pouco anterior, depois o café, né, os barões do café, e assim você vai sucessivamente, você vai tendo o histórico desses possuidores, né, e cujo comportamento político está voltado para a defesa a todo custo e ou para a reconquista. Então, estão vendo só?
a defesa a todo custo e ou a reconquistar então, né, esses valores, esses status deles lá, né, que ficou lá atrás, né? Então, das suas tradicionais prerrogativas políticos-sociais. A reconquista, então, dessas prerrogativas. O comportamento extremista destes grupos se concretiza historicamente no surgir de movimentos e partidos portadores de uma praxis aversiva e violenta. Estão entendendo? Então, né, grupos que se concretizam historicamente no surgir de movimentos e partidos portadores de uma praxis aversiva e violenta. Daí, então, a explicação do ódio, da violência, que está muito presente, por exemplo, nesses grupos extremistas, de extrema-direita, que rejeitam os vínculos formais da transformação do conflito em controvérsia, próprios da tradição parlamentar. Então, rejeitam os vínculos formais da transformação, né? Essa própria concepção dialética, por exemplo, histórica, né, do mundo. Então, eles não abraçam esse tipo de causa. E para eles, precisa evitar tudo isso, né, cortar, ter um corte em relação a tudo isso. Tá? Então, aqui deu para vocês assim entender, né, a extrema-direita, então, que é defendida, tá? De modo especial, né, não apenas, mas pelo PL, por exemplo, o Partido Liberal, que é o partido em que o Bolsonaro, né, esteve presente, nesse partido em que ele hoje está lá no Congresso, né, e aqui vai dando para vocês assim compreender bem o que está por trás mesmo, no cerne, tá, disso que a gente vai considerando de extrema direita. Agora eu vou tratar aqui com vocês um outro ponto, porque sobre o extremismo, os autores aqui eles não vão tratar apenas só da extrema direita, eles vão tratar também da extrema esquerda. É preciso a gente compreender muito bem o que é um e o que é outro, tá? Eu vou então começar sobre a questão da extrema esquerda agora, tá? No polo oposto, né, que é o oposto ao outro, nascido muitas vezes ao mesmo tempo que o da direita, existe um extremismo de esquerda, cuja origem social está mais nas classes que jamais foram possuidoras. Esse ponto aqui é muito interessante da gente entender a diferença aqui, né? Vocês perceberam que da extrema direita, que são classes possuidoras, que foram possuidoras, né? Classes que foram possuidoras do poder, possuidoras, tá, de terras, possuidoras de capitais, e assim por diante, né? E nesse lado oposto, que é o da extrema esquerda, tá, nós temos as classes que jamais foram possuidoras. Esse é um ponto muito interessante, né? Que jamais foram possuidoras. Ou seja, que são classes, ao contrário da outra, que a luta dessas classes aqui é em busca ou na oportunidade, tá, de também possuir, de também ter direitos, por exemplo, né? Luta por mais direitos. Se você tem se a gente falar em terras, em bens, né? Bens de capitais ou qualquer coisa assim, por que uma determinada classe, apenas uma determinada classe tem esse direito e outros não têm esse direito e não conseguem também ter esse direito, né? Então, é uma classe que jamais foram possuidoras. Está radicado, portanto, segundo algumas escolas sociológicas, na classe operária e no subproletariado, e é favorecido pelo baixo nível de instrução e cultura dos grupos sociais mais deserdados. Ou seja, os que são possuidores, né, que fazem parte dessa classe, né? Que são pessoas que, né, devido à pobreza, devido à miséria, não têm condições, por exemplo, como essa classe mais abastada, que é a outra, né? Essa, por exemplo, a representação simplificada e maniqueias da realidade sociopolítica. A síndrome extremista encontra, neste caso, a sua máxima expressão política nos movimentos e partidos comunistas e na sua intransigente oposição à democracia parlamentar. Tá? Segundo outros estudiosos, enfim, as tendências extremistas medram em todo o movimento social em status nascente,
sempre portador na fase da busca da própria identidade, de fins não negociáveis e, consequentemente, de formas de lutas radicais. Tá? Bom, gente, então, eu acho que deu para, mais ou menos, né, para compreender o que está trazendo aqui o dicionário. Aí eu vou, para poder encerrar, inclusive, aqui, que está um pouco longo o nosso vídeo, pegar assim, um lado mais prático, né, para a gente poder compreender algumas coisas aqui. Uma coisa assim que deve chamar a atenção, então vocês perceberam aqui, né, no dicionário, tá, sobre essas classes possuidoras, que elas, inclusive, elas querem, né, retomar, tá, é como se fosse assim, alguma coisa que se perdeu no tempo, né, então elas querem, então, de volta aquelas coisas lá do passado. E aqui, inclusive, implica valores. Isso aqui é um dado interessante, valores. Aqui vai entrar a parte ideológica, por exemplo, da extrema-direita. Tá? Então, se você voltar também lá no passado, se você voltar na história, aqui mesmo, vamos pegar aqui a história do Brasil, se voltar lá naquele período, né, da colonização, você pegar desde o período da colonização e vir caminhando, né, período da escravidão no Brasil, e aí depois você vai pegando todos esses períodos da cana-de-açúcar, né, depois você vai caminhando o período dos barões do café, como eu falei aqui para vocês, e outros momentos também da industrialização aqui do nosso país. Todas essas defesas, né, que faz parte desse movimento da extrema-direita, é uma retomada, né, a esses períodos lá do passado. Dou um exemplo para vocês, sobre essa questão relacionada à família. Vocês podem ver que o pessoal da extrema-direita, eles falam muito em família, em tradição, né? Essa família que está sendo falada aqui é uma família que, tradicionalmente, lá no passado, ela era muito defendida, né? Devido aos grandes proprietários de terras, né, que nós tínhamos aqui. Então, a defesa da família era importante porque você tinha os herdeiros, né, que iam herdar, por exemplo, a riqueza, né? Se não fosse terras, poderia ser também fábricas ou qualquer outro tipo de bem, né, capital, tá, de riqueza ou qualquer coisa assim. Então, a defesa da família ela vem muito nessa linha. O porquê defender a família? Não é apenas como a gente pensa, como a gente imagina hoje em dia, para valorizar a família, porque é importante, porque sim, é importante. Só que o que no bojo, né, no cerne que está presente aí, essa família, é a defesa das riquezas. É a defesa, tá, para que essa hereditariedade familiar ela não seja rompida, por exemplo. Ela dê continuidade. Essa questão da hereditariedade é um dado muito interessante. Então, esses valores familiares são defendidos ali, né? E aí é claro que esse tipo de situação é interessante porque desde lá, né, de muito tempo, né, nesses períodos que eu estou contando aqui para vocês, a presença religiosa era muito assim forte, né? Então, é claro que a gente tem uma presença da Igreja Católica, de modo especial, num certo período, né, que dominava os períodos, nesse período, mas a questão religiosa, ela se fazia muito presente. Então, havia um modelo de família religioso, por exemplo, defendido, né, que era defendido nesse período. Então, os grupos extremistas de direita, eles consideram, então, que esse ponto, como eu estou dizendo aqui para vocês, da família, tem a sua importância e precisa ser defendido. Por exemplo, a chamada família nuclear, que é essa coisa do pai, da mãe, né? Então, família relacionado ao homoafetivo, por exemplo, não entra nisso daqui, de maneira nenhuma. Não faz parte, né? Porque aí seria uma quebra, um rompimento desses valores que vem lá de trás. Tá? Essas coisas, então, por exemplo, que vem acontecendo no mundo de hoje, quando se trata desses valores, esses valores tradicionais que a extrema-direita defende, né? Então, dou um exemplo para vocês assim, tudo que a gente relaciona a movimentos, né? Alguns movimentos que para eles é gritante, é muito complicado, como é o movimento feminista, por exemplo, né? Essa coisa de você valorizar a mulher, de você colocar a mulher vamos dizer assim, num pé de igualdade, tá? Ou defender os direitos, né, femininos, tá? Essa luta contra o machismo, essa coisa toda, porque nos valores lá tradicionais, daquela família tradicional, tem a figura paternal, é o paternalismo, né? Tem a figura, o patriarcalismo, né? A figura paternal, a figura do homem
né? Do homem que, porque se você pega essas tradições, essas histórias todas que eu estou contando aqui para vocês, quem é que estava à frente de tudo isso, né? Nas, nas grandes, nas grandes fazendas, né? As grandes quantidades de terras, quem é que cuidava de tudo isso? Então era o homem, né? Era o pai, o patriarca, né? E era ele que decidia tudo, aquela coisa toda. Então, a necessidade de voltar lá também e defender isso daí, tá? Porque também a questão religiosa, ela vai apresentar também assim, que Deus é pai. Interessante, né? Deus é pai, né? Deus não é mãe, Deus é pai. Deus é homem, né? Essa figura masculina, né, em que você projeta a imagem e semelhança, por exemplo, de Deus, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, eu estou muito rapidamente aqui, tá? Apesar de que o tempo é longo aqui, que nós estamos trabalhando, mas é de forma rápida, que cada um desses assuntos aqui daria como se diz assim, um vídeo específico para a gente tratar só sobre isso. Então, essas coisas aí são introjetadas, né? Assim, incorporadas por essas pessoas, né, extremistas, e, e elas não querem, então, romper com esse tipo de entendimento, com esse tipo de defesa, com esse tipo de ideologia. Ou seja, acaba então se transformando num aspecto ideológico, né? Uma defesa ideológica, tá? Que aí o que acontece? Dentro desse campo dos valores, como eu estou tratando aqui para vocês, muitas coisas dentro da nossa sociedade hoje né, que a gente vai percebendo as mudanças, né, na sociedade, essa coisa toda, mulheres, por exemplo, ocupando a política, né, ocupando, né, espaços, essa coisa toda. Então, essas coisas assim, elas são, elas são perigosas, né? Elas são complicadas. O mundo não pode caminhar dessa maneira, porque isso significa uma perdição para o mundo, né? Isso significa que é igual como se fosse uma tragédia para o mundo, né? Então o mundo não pode caminhar dessa maneira. Essa coisa da valorização da homossexualidade, né? Dos valores dos grupos LGBT, os movimentos de grupos LGBTs, por exemplo, essas coisas assim, elas são como se fosse uma coisa, algo estranho, né? Porque o mundo não pode caminhar dessa maneira. Então, por isso, estão compreendendo agora onde que está a presença, então, da extrema-direita. Tudo isso, né, é o sentido, é o significado da extrema-direita. E aí, eu não vou, assim, entrar muito no assunto sobre extrema-esquerda, de repente eu vou, num outro momento, talvez, falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu acho que, de repente, também é interessante a gente falar alguma coisa sobre isso, talvez gravar um vídeo, né, para vocês também entenderem o que é essa extrema-esquerda, né? Então, vamos ficar mais com a extrema-direita. Talvez, para encerrar aqui de vez, é importante a gente entender o seguinte, que o que faz parte, inclusive, do entendimento, né, do nível de compreensão e tudo mais, desses grupos, como eu estou falando aqui para vocês, que é o da extrema-direita. Que é assim, uma coisa é o conservadorismo. Essa coisa do conservadorismo é muito interessante, né? Porque esse conservadorismo, tá? Ele vai no seu alto grau, no seu extremo, por isso que vem o extremismo. Ele vai no seu alto grau, no extremo. Porque a gente tem que entender assim que nem tudo também, quando a gente vai falar de conservadorismo, é negativo, né? Ele torna-se negativo quando ele vai no seu mais alto grau do seu radicalismo, qualquer coisa assim, né? Então, é esse conservadorismo de você se fechar, de você não dar abertura para nada, né? Para novidades, por exemplo, não tem abertura para novidades. As coisas como se elas têm a gente segue uma tradição, né? E se cumpre a tradição e não se abre mão disso. É igual pegar um exemplo aqui muito simples, não que isso seja negativo, mas é igual você pegar famílias que tem que ensinar para os seus filhos mais novos, que pessoas mais velhas a gente tem que dar benção para elas. A gente tem que dar com a mão assim para poder dar. Ou seja, não se abre mão disso. Você não pode abrir mão desse tipo de coisa, desses valores lá tradicionais, tá? Então, esse é um conservadorismo que vai no seu alto grau, no seu extremo, né? E aí, como eu estou falando aqui também do fechamento, você não dá abertura nenhuma, espaço nenhuma para poder ouvir o outro lado. Ouvir o diferente. Nada que, inclusive, vai dizer para você que, vamos dizer assim, o mundo... Veja bem, o mundo hoje mudou, né? O mundo transformou. Por isso que nós temos aí certos movimentos sociais,
como do LGBT ou qualquer coisa, não. Você jamais deve dar ouvido para isso. Você não tem que dar ouvido para esse tipo de coisa. Essa coisa da gente dizer assim que o mundo mudou, porque assim, Deus não permite isso. Isso, por exemplo, não está na Bíblia. Isso é um dado muito interessante também, que é assim, dentro dessa linha tradicional, conservadora, essa coisa toda, a Bíblia se faz muito presente. Não é só a questão religiosa, né? Mas o fundamentalismo religioso. Por isso que vai entrar a questão do fundamentalismo religioso, né? É Deus acima de tudo, né? Então, gente, se de repente não deu para vocês entender alguma coisa aqui, aí o nosso tempo alongou muito, mas assim, a gente precisa separar muito bem o que é esse extremo, tá? O que a gente está chamando de extrema direita, por exemplo, diferenciar de direita, tá? Porque existe a chamada direita, né? A direita, você poderia dizer que é aquele tipo de entendimento, concepção política e assim por diante, né? Ideológica, religiosa e tudo mais, que se encontra no meio, não está no extremo, né? Não está lá, sabe? Ele se encontra, ele defende muitos valores semelhantes aos dos extremistas de direita, mas são pessoas que são abertas, elas são abertas para alguns diálogos, ou seja, elas apenas não deixam de defender, tá, certos valores, agora que a gente teria que aprofundar um pouco nesse sentido, né, dentro do campo da direita, porque tem muito a ver com a questão do capitalismo, tá? Tem muito a ver com essa questão do liberalismo, do neoliberalismo, qualquer coisa assim, né, que nós vivenciamos no nosso mundo de hoje. Então, das riquezas, tá? Do desenvolvimento econômico, né, e tudo mais. Então, são alguns valores que é defendido pela direita, tá? Valores capitalistas, né, essa coisa toda, mas que não deixam de ter diálogos, aberturas, estão abertos ao diálogo, né? São pessoas que você pode chegar, por exemplo, negociar com elas, você pode conversar com elas, talvez, muito provavelmente, não vai aceitar certas coisas, mas o da extrema, que nós estamos chamando de extrema-direita, é diferente, você não tem essa abertura, tá? E não se pode mesmo dar esse tipo de abertura, tá? Bom, gente, é isso, tá? Agradeço muito a paciência, a atenção de vocês, tá? Por acompanhar esse vídeo aqui, esse assunto que acho assim de extrema relevância, tá? E se gostarem, peço que compartilhem, tá? Compartilhem esse vídeo, que vamos assim, talvez fazer chegar num público maior, e vão fazendo um comentário de vocês também a respeito do que vocês acharam, tá? É bom que vocês também digam algumas coisas relacionadas aqui em relação à imagem, em relação ao som, tá? Se tá bom, tá? Agradeço, muito obrigado e até a próxima.